Senhoras e senhores, boa noite. É com muito prazer que a ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, em parceria com a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, dá o início ao bate-papo sobre o livro Moacir Scliar, Medicina, Saúde Pública e História. Este evento faz parte da programação oficial do aniversário de 250 anos da cidade de Porto Alegre. Para aqueles que estão nos assistindo online, solicitamos que mantenham os áudios e câmeras desligados. Todas as dúvidas e contribuições devem ser encaminhadas por meio do chat. Para aqueles que estão no auditório da ANRIGS, pedimos que mantenham os celulares no silencioso. As dúvidas e contribuições podem ser entregues a Júlia Feliciano, que está nos auxiliando nesse evento. Agradecemos a presença do Dr. Ricardo Martins, diretor de exercício profissional, e do Dr. Alfredo Floro Cantalice Neto, conselheiro nato da ANRIGS. Convidamos para subir ao palco Sr. Jair Soares, político, 29º governador do Rio Grande do Sul e sócio benemérito da ANRIGS. Senhora Judith Scliar, especialista em educação e esposa de Moacir Scliar. Dr. Germano Mocerteiro Bonô, médico e autor da obra. Dr. Walter Duro Garcia, primeiro vice-presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. E Dr. Gerson Junqueira Júnior, presidente da ANRIGS. Convidamos o primeiro vice-presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, Dr. Walter Duro Garcia, para dar boas-vindas aos nossos convidados. Se o senhor quiser, pode falar aqui ou aí mesmo. Boa noite a todos. Eu fui incumbido pelo presidente da nossa academia, Dr. Luiz Lavinsky, de representá-lo nessa noite, que ele está ausente por motivos de força maior. Ele me incumbiu de realmente parabenizar a todos os presentes, aos participantes, pela importância do evento. Moacir Scliar foi uma personalidade, das maiores personalidades do nosso Estado, e merece todas as homenagens. O Dr. Germano, que escreveu esse livro maravilhoso sobre a sua vida profissional. Então, nós da academia ficamos muito contentes em participar deste evento. O Dr. Moacir foi, além de um excelente escritor, um médico sanitarista dos mais importantes do Estado, um esportista, e merece todo o nosso respeito e consideração, e este evento é um dos motivos de muito orgulho para nós participar. Muito obrigado a todos. Obrigada, Dr. Walter. Convidamos agora o presidente da ANRIGS, Dr. Gerson Junqueira Júnior, para dar as boas-vindas aos nossos convidados e iniciar o bate-papo. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né, fazendo parte dos 250 anos da nossa cidade de Porto Alegre, né, nessa parceria que a ANRIGS tem com a Prefeitura de Porto Alegre. Trazer para a ANRIGS o lançamento desse livro, bate-papo sobre esse livro do nosso querido conselheiro Germano Bonô, é uma honra para nós. Desde o ano passado, nós temos feito essa atividade com frequência aqui na ANRIGS, trazendo livros técnicos, livro de pediatria do Santo Antônio, livro de videolaparoscopia do nosso colega Miguel Naco, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, trouxemos também os livros do nosso ex-ministro da Saúde, Alcene Guerra, sobre os 40 anos do SUS, o ano passado. E essa é uma atividade que tem frutificado do ponto de vista cultural e científico. Então, no ano passado, nós, num evento similar que fizemos na Santa Casa, conversamos com o Bonô, com a Judite
com Jair Soares para trazer aqui para Amhiggs, hoje, 23 de março, dia de aniversário do nosso Moacir Scliar, esse bate-papo sobre o livro do Moacir. Lembrando sempre que foi um livro adotado pela Padula, uma editora gaúcha que está iniciando no mercado e certamente trará ainda muitos outros exemplares ao exemplo deste, né? E com apoio, o livro tem o apoio da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, do Centro Histórico e Cultural da Santa Casa, do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e da Amhiggs 70 anos. E aqui eu, presidente há pouco mais de 15 meses, gostaria de enaltecer a acolhida que o nosso ex-presidente Alfredo Floro Cantalice Neto deu a este livro, né, junto com o Bonô, e aqui está hoje nas nossas mãos. Eu começaria esse bate-papo perguntando ao nosso incansável e batalhador conselheiro, Germano Bonô, quais as motivações, como é que surgiu a ideia desse livro, aonde ele foi buscar material, as histórias, os documentos, né? Certamente isso tem muito a ver com a nossa querida Judite também, mas acho que a gente poderia começar por aqui. A motivação e como tudo começou. Por favor, doutor Bonô. Fazer uma saudação a todos os colegas, a todas as pessoas que nos assistem, agradecer a oportunidade ao presidente da Amhiggs, doutor Junqueira, e agradecer também ao presidente da academia, que também nos ajudou a concluir esse trabalho. Não está aqui o presidente do Sindicato Médico e da Associação do que mantém o Museu da História da Medicina. E pediria também, deixaria um agradecimento muito especial à Judite e ao Dr. Jair Soares, né, que tem histórias junto com um grupo de sanitaristas que trabalhou durante alguns anos no estado do Rio Grande do Sul. Em relação à ideia de construir esse livro, eu teria que voltar alguns anos atrás, quando, logo depois que o Scliar faleceu, em 2011, nós tínhamos um grupo de pessoas, de sanitaristas, que começaram a se reunir no Sindicato Médico. E a ideia era conversar sobre e montar um livro sobre a história da saúde pública, principalmente do período que nós vivemos, que nós vivenciamos, que era os anos em que o Dr. Jair foi secretário, depois quando ele foi governador, depois no governo Amaral, durou aí uns 15, 16 anos assim, de um trabalho intenso. Algumas reuniões foram feitas, não avançou o projeto, mas algumas coisas a gente conheceu, e aí um dia a Judite me convidou para ir ao Rio de Janeiro para participar de um encontro na Sociedade Israelita sobre a vida do Scliar. Ia ter alguém da Academia Brasileira de Letras, e ela queria alguém ligada à medicina, ligada à saúde pública aqui do nosso Rio Grande, do nosso estado, do nosso país, e até, por que não dizer, do mundo, né? Então, entre as pessoas que reuniam algumas qualidades, ela pediu que eu fosse, eu fui ao Rio de Janeiro, mas antes juntei alguns dados que ela me passou, algumas informações sobre a vida do Moacir. Fiquei assim impressionado, apesar de ter convivido muitos anos com ele no trabalho, e apesar dela ser a professora de inglês, que tinha um cursinho de inglês para criança, e as minhas duas filhas terem sido alunas dela, muita coisa eu não sabia da vida desse colega, do Scliar em si, e ela assim, tem que ser do Scliar médico, porque sobre a parte literária, a parte de literatura, essa parte, as pessoas conhecem ele, entende? Então, é sobre o Scliar médico. Eu disse, olha, vamos conversar com o pessoal sobre isso, e na volta fizemos, mas até aconteceu um fato bem curioso no final desse encontro no Rio de Janeiro. Enquanto eu terminei o encontro com as palavras do Scliar, na oração de conclusão do curso de medicina, quando ele foi orador da turma em 1962.
ele conclui dizendo, explicando e falando aos colegas do desafio que eles teriam pela frente, mas que eles, médicos, estariam ali. Estamos presentes, estamos aqui. Então, essa foi a frase com que eu terminei esse encontro no Rio de Janeiro. Terminado o encontro, ficamos ali num cafezinho e tal, e aí veio o presidente da Associação Israelita conversar comigo, agradeceu e tal, eu agradeci a ele. Aí ele disse: eu tenho uma curiosidade, de onde é que o senhor tirou essa frase, estamos aqui, estamos presentes? Não, a frase não era minha, a frase era do texto da oração do Scliar, como orador da turma, em 62. Né? E assim, estamos aqui, estamos presentes. E eu disse: olha, que foi Scliar que escreveu. E mais, no discurso, ele não fala uma vez só, ele fala várias vezes: estamos presentes, estamos aqui, estamos presentes. Né? Aliás, o discurso é uma peça que nós médicos deveríamos ler. Né? Eu estudei muito o discurso em si. E aí esse cidadão, o presidente da Sociedade Israelita, diz assim para mim: mas o senhor sabe que estas palavras, estamos aqui, estamos presentes, que era a senha dos partisãs na Lituânia, na época da guerra. Isso faz parte de um poeta, Glick, poeta lituano, que morreu ainda durante a Segunda Guerra, num dos campos de concentração. Eu fiquei muito chocado com aquilo, não tinha ideia daquilo, e não tinha ideia também se o Scliar sabia disso. Né? Hoje, olhando para trás, depois do que eu li, do que eu vi, não tenho dúvida de que ele sabia disso, né? Não tenho a menor dúvida, e ele conseguiu botar essa frase dentro do discurso, em que estamos aqui, estamos presentes. Talvez eu volte a falar sobre o discurso ainda, né? Mas, voltando a Porto Alegre, a Judite insistiu: vocês têm que escrever, isso faz parte da história de vocês, isso é a história da saúde pública, é um período grande, falem sobre Scliar, escrevam sobre Scliar. E nós nos reunimos, 3, 4 colegas, e a decisão tomada, todos estão dispostos a ajudar, mas alguém tinha que encarar, tinha que enfrentar. Era um trabalho intenso de pesquisa, de procurar dados, informações, e balizado com a ideia de que a história médica, da história de um médico, médica, era isso que nós buscávamos. Judite foi fundamental para isso, importantíssima para isso. O outro lado importantíssimo, o Dr. Jair, que foi secretário 2 vezes no período, né, 8 anos, foi governador no período, sabe bem a quantidade de informações que a secretaria tinha na época. E eu tinha a cópia, e tenho cópia das informações da época, dos boletins da secretaria, que foi criado ainda no governo anterior ao governo que o Dr. Jair foi secretário, que o Marques Pereira, o secretário da Saúde era o Marques Pereira, que foi diretor da medicina da URGS. Ainda naquela época, né, o primeiro boletim é daquele ano. E o primeiro boletim que foi feito, o autor era o Scliar. Ele e Paulo Chaves fizeram isso. Então, eu tenho o primeiro boletim, eu tenho o segundo, eu tenho todos os boletins ali. Eu tenho dado, tenho muito subsídio na área de saúde pública. Mas e na parte médica? Como é que é a parte médica? Ele fez residência, não fez residência? E aí fui em busca disso e resolvi traçar algo mais ou menos que é o resumo do livro, né? A parte de como conheci, a parte de estudante, a parte de médico clínico, sanitarista, e algo assim que é extremamente importante para mim, a história, né? A história do período que ele viveu, o relato dessa história. Se tu pegares aqui na mesa aleatoriamente, o Dr. Jair faz parte do livro. Se tu pegar o Dr. Walter Duro Garcia, faz parte do livro, num encontro que teve na Rádio Gaúcha, num debate sobre transplantes, em que ele, Scliar, estava presente e o Walter estava presente. O Dr. Blau, que está aqui, também presente, também faz parte do livro. O Dr. Blau fez parte de um grupo no Hospital Conceição que publicava a história de uma série de histórias escritas por médicos. Se pegar aqui o Dr. Alfredo, que antecedeu o Dr. Gerson na presidência da Morrigues, tem os nossos agradecimentos. Ou seja, é a história contemporânea da saúde pública e da medicina. Bom, tem tantas coisas que a gente pode começar a perguntar, mas talvez essa questão do envolvimento judaico, né? Porque o Scliar é de 37, então
a adolescência dele, a juventude dele foi no pós-guerra, né? Eu sei que ele esteve em kibbutz e tudo mais. Judite, o que tu pode nos dizer desse envolvimento dele nessas questões e no que isso talvez possa ter influenciado toda a parte humanística dele, a parte de envolvimento na medicina e tudo mais? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade oferecida pela Higgs, aqui representado pelo Dr. Walter, Dr. Geraldo. Obrigada pela participação do Dr. Jair Soares, companheiro de tantos anos de trabalho com o Moacir na Secretaria da Saúde. E um especial agradecimento ao Bonô, que dedicou muitos anos na elaboração desse livro, e eu sou testemunha da paixão com que ele fez esse trabalho. Foram colegas muitos anos e realmente foi um trabalho árduo, né? O resultado está aí, esse belíssimo livro. Bom, eu gostaria assim, de falar, antes de entrar na parte judaica, do lado médico e do lado literário do Moacir. O Moacir sempre dizia que a medicina é um mergulho na condição humana e a literatura, igualmente, é um mergulho na condição humana. E ele também sempre dizia que, depois da família, a literatura e a medicina eram as grandes paixões dele. Eu acho que o Moacir era mais conhecido como escritor, mas a paixão dele pela medicina não era menos do que a paixão que ele tinha pela literatura. Quando é que o Moacir decide se tornar médico e quando é que ele se torna escritor? Bom, ele sempre soube que ele queria ser médico. Nunca considerou nenhuma outra possibilidade. E essa motivação surgiu, em primeiro lugar, assim, por um misto de atração e pavor de doença. Quando ele era criança, quando alguém na família ficava doente, ele ficava muito assustado, e aí ele via aquela figura do médico que vinha para casa, antigamente os médicos iam nas casas das pessoas, e tinha o poder de cura, e isso realmente atraiu ele muito. Ele, desde a época que ele estava no segundo grau científico, na época, ele ficava na porta da entrada de ambulâncias, ali no pronto-socorro, olhando as ambulâncias entrando e saindo. Então, era só natural que, depois de ter se formado em científico, ele fizesse medicina. Escritor, quando é que o Moacir se torna... E a intersecção dessas duas áreas resultou em uma rica literatura, tanto médica como de outras temáticas. O Moacir tinha 3 vertentes, assim, 3 áreas das quais ele gostava mais na literatura, que era epidemiologia, história da medicina e psicanálise. E ele escreveu muitas obras em relação a todas essas áreas. Aí entra a parte judaica. O Moacir era filho de imigrantes que vinham da Rússia, e naquela época o pessoal botava as cadeiras na calçada no verão, no inverno se reuniam em torno de um samovar, que infelizmente não fomos nós que herdamos, foi um primo, um belíssimo samovar, e contavam histórias da vida na Rússia, da viagem de navio para o Brasil, das dificuldades, dos pogroms. O pai do Moacir era um grande contador de história e a mãe uma grande incentivadora do Moacir em todos os sentidos. Ela era uma mulher diferenciada para a época, ela era professora primária, numa época em que a maior parte das mulheres não trabalhava fora. E então, ouvindo essas histórias, claro, tinha o talento dele, outros também ouviam, não se tornaram escritores, mas isso aí sempre atraiu ele muito, essa habilidade de contar histórias. O primeiro livro que o Moacir escreve é um livro na área médica, que ele, na verdade, renegou. Ele não considera como sendo o primeiro livro, que é um livro que ele escreveu quando ele estava no 6º ano da medicina, chamava Histórias de Médico em Formação. Na ânsia de ver o livro publicado e o nome na capa, ele tinha o quê, 22, 23 anos, ele não chegou a deixar o livro trabalhar um pouco, melhorar o texto, não deixou o livro amadurecer. E depois que o livro foi publicado, ele leu, ele achou péssimo, achou uma porcaria o livro e quis recolher, era tarde demais. A dona Sara, como boa mãe judia, percorreu todas as lojas e casas do Bonfim e vendeu os livros um por um. Não tinha sobrado um único livro, tinha meia dúzia talvez sobrado. Então, esse é o primeiro livro que o Moacir escreve. Quando ele entra na faculdade de medicina,
Quer dizer, tem toda essa influência da casa, da família, do bairro do Bonfim, que foi uma influência judaica muito importante, como tu colocasse, mas quando ele entra na faculdade de medicina, ele se depara com uma realidade que ele não conhecia, que é a família do Moacir era uma família de recursos limitados, mas não era uma família miserável. Então, ele, quando começa a atender em vilas e entrar em contato com a realidade brasileira, foi um choque e, ao mesmo tempo, uma grande fonte de inspiração. Então, esse lado médico influenciou muito a literatura do Moacir. Ele tem mais de 20 livros na área médica. Ele tem livros sobre epidemiologia, ele tem livros sobre grandes personalidades médicas, o Oswaldo Cruz, o Carlos Chagas, o Noel Nuttels. Ele tem um livro sobre psicanálise que chama Saturno nos Trópicos, que é sobre a chegada da melancolia no Brasil. Ele tem vários livros de crônicas na área médica também, que eu acho que são muito interessantes. Só que eu acho que esse lado, essa vertente literária médica não é tão conhecida como os livros de ficção em literatura, mas eu acho que eles são igualmente importantes. E voltando à tua pergunta em relação ao aspecto judaico, Moacir não era um homem religioso. Ele era ateu, mas ele tinha uma forte identidade judaica que ele trouxe de casa e do fato de ter crescido no Bonfim. Ele participou de movimentos juvenis judaicos. Ele não chegou a morar num kibbutz. Ele, na verdade, interrompeu o curso de medicina por 2 anos, depois que ele concluiu o 2º ano, porque ele ia morar em Israel e ia morar num kibbutz, para grande desgosto da mãe dele, que, imagina, o filho doutor ia ficar trabalhando na terra, né? Ela não gostou muito disso. Depois de 2 anos, ele abriu mão dessa ideia e voltou e concluiu o curso de medicina. Me perguntaram algumas vezes como que ele não era religioso. Ele tem tantos livros sobre temática bíblica, como A Mulher que Escreveu a Bíblia e tantos outros. Moacir era um grande leitor da Bíblia, mas ele tinha um interesse na Bíblia sobre o aspecto sociológico, histórico, psicológico, não com um olhar religioso. Não sei se eu respondo a tua pergunta. Sem dúvida. Tem uma passagem muito interessante que eu me identifiquei. Ele se formou em 62, fez concurso para a Enfermaria 29 na Santa Casa, para a residência de clínica médica, né? Passou, e diz que já no primeiro contato ali com os outros colegas residentes, fizeram um sorteio dos plantões, né? E ele, pimba, caiu no primeiro dia de plantão. Dia 1º de janeiro, ele está de plantão. Eu me identifiquei porque quando eu entrei na residência lá no Clínica de Cirurgia, no meu primeiro dia eu estava de plantão de noite. E, casualmente, daí, essa é a pergunta, doutor Bonoi, talvez, doutor Walter, ele, naquele plantão, primeiro plantão da vida dele, ele vem um paciente que tinha sido picado por aranha, né, e que estava em insuficiência renal, e ali, naquela noite, naquele plantão, juntamente com outros preceptores, eles decidem fazer a primeira diálise, né, no Rio Grande do Sul. Doutor Bonoi, Walter, o que vocês podem contar sobre essa passagem histórica da medicina gaúcha? Uns 10 anos atrás eu revisei isso, até eu escrevi, eles me pediram, eu escrevi um artigo sobre essa primeira diálise que ele participa. Era um equipamento, um aparelho acho que foi o Norberto que ganhou dos Estados Unidos, do Norberto Ettinger. E ele estava lá na Santa Casa sem ser utilizado, ninguém sabia utilizar. E aí se resolveu, porque era um caso grave, urgente, fazer essa sessão de diálise, e ele foi um dos médicos que participou dessa primeira sessão de hemodiálise. E os detalhes, eu realmente não tenho agora, mas assim é muito interessante, e eu me interessei por esse assunto, porque numa das palestras dele que eu assisti, ele comenta que participou, e eu digo, mas eu não sabia disso. Aí eu fui atrás. E realmente é real. Ele participa da primeira, tinha o aparelho de diálise há vários meses, mas ninguém sabia utilizar. E aí, pela necessidade urgente, se usou. Foi a primeira sessão de hemodiálise do Rio Grande do Sul. E ele participou. Tem uma entrevista dele num livro de aniversário da Sociedade de Nefrologia,
em que narra esse episódio com Moisés Lerrer, com mais o Oli Lobato. Isso. E tem mais alguns colegas. Domingos Dávila. É. E a história, ele diz que foi no dia 1º de janeiro, portanto, de 1963, em que esse paciente veio de Santa Catarina. O paciente veio com esse quadro clínico de uma mordida de aranha. Ele diz que eles tinham, que era uma disponibilidade que a família Chaves Barcelos deu para a Santa Casa, de um equipamento que estava encaixotado, e que um médico que tinha alguma experiência nisso era o Lerrer, Moisés Lerrer. Né? Moisés Lerrer, ele tinha trabalhado, tinha feito um estágio em São Paulo sobre diálise e conhecia. Ele monta o aparelho, né? E o Scliar faz uma referência peça por peça, como se aquilo fosse um quebra-cabeça, uma coisa para tentar salvar a pessoa. Ele diz: trabalhamos muito, foi muito gratificante, foi a primeira hemodiálise, mas o paciente morreu. Bom, inclusive ele fala da experiência dele com a residência, né? Ele fala que a residência médica, eu até anotei aqui, ó, não é apenas uma introdução à prática médica, mas é uma introdução à realidade do país, né? E esse era o sentimento que ele tinha com a residência. Bom, em relação a essa realidade do país, doutor Bonão, nos conte um pouquinho sobre o caso de Teutônia, né? Antes, vou só te contar um fato que para mim também foi muito chocante quando eu li, porque era muito semelhante a uma experiência minha na Amazônia. Ele narra, o Scliar, ele era estudante de medicina e era um estagiário do SANDU. Acho que o Dr. Jair lembra do SANDU, Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, tinha vários postos aí. Isso, então, estamos lá no início dos anos 60, 61, mais especificamente, que era o primeiro ano que ele, como estagiário do SANDU, concurso feito, etc. Então, ele diz assim, foi um dia cansativo, extremamente cansativo, em que trabalhei muito e fui fazer visitas. Aí nós chegamos de volta com a ambulância, uma ambulância caindo aos pedaços, no postinho, em São Leopoldo, e o pessoal do postinho tem mais essas visitas, mas tem uma mais urgente, que é um afogado que está na beira do rio, né? E eles, então, vamos lá, foram para atender o afogado. Chegaram lá no afogado, o escrito disse: olha, à distância eu vi, o cara está morto, não tem mais nada para fazer. Né? Absolutamente nada para fazer. E o motorista viu que eu estava desistindo e disse: doutor, faça alguma coisa, senão nós vamos ser linchados aqui. Né? Aí o Scliar disse assim, entendeu o recado e se vira para um cabo da Brigada Militar e diz assim: eu vou fazer a massagem cardíaca e você faz a respiração boca a boca. Né? O cabo olhou para o quadro e disse assim: mas o cara está morto, né? Não tem nada para fazer. Mas não disse, mas foi mais inteligente. E disse para o soldado: soldado, faz o que o doutor mandou aí. E o soldado fez. Evidente, ele conta mais ainda que não serviu para nada. A única coisa que o soldado ainda fez, me pediu licença para botar um lenço na hora que eu ia fazer a respiração boca a boca. Eu digo que me chocou porque no meu primeiro ano de formado, na Amazônia, no hospital que eu trabalhava, era o único médico, um dia me chamaram para atender o pessoal da polícia, queria que eu fosse até a beira do rio para ver um afogado. Né? E eu disse para a enfermeira: ele deve estar morto. Não, com certeza, dizia, mas o laudo, a necrópsia, é tu que vai fazer, doutor. Quer dizer, eu nunca tinha feito laudo de necrópsia, muito menos para isso. Não, ela disse: mas eu te ajudo. Então, a sensação de tu, médico, chegar num caso perdido, com plateia, com gente, um caso trágico, porque o paciente estava morto, né? Tu tinha que fazer alguma coisa, né? Foi. Isso, até me esqueci da tua pergunta, não, só em contar essa história. Né, a gente que trabalha com residentes lá no pronto-socorro, a gurizada que trabalha no SAMU e tem que subir nessas vilas aí, isso é muito comum de acontecer, né, de o pessoal do tráfico chamar o SAMU e já estão mortos, né, e o pessoal tem que fazer alguma coisa, tem que subir lá em cima, tem que fazer alguma coisa, porque se não fizer,
a coisa fica muito feia. Exatamente isso que aconteceu com a Sandula há muito tempo atrás, né? Que é o nosso SAMU de hoje em dia, né? Não, mas a pergunta era, já ele trabalhando lá no Sanatório Partenon, teve um episódio em Teotônia, com vários pacientes que estavam com uma doença infecto-contagiosa que ninguém sabia o que era, né, e vieram para cá. E ele escreveu alguma coisa que eu achei extremamente contemporânea, que eu até anotei aqui, que ele diz o seguinte sobre as doenças infecto-contagiosas. As doenças transmissíveis continuam sendo um desafio impossível de ignorar, sobretudo porque não cessam de nos surpreender, e surpreender desagradavelmente. Então, isso, num ano de pandemia como é a Covid-19, essa contemporaneidade da frase aqui do Moacir Scliar é totalmente pertinente, né? O caso de Teotônia, para mim, marcou também, porque eu morava em Porto Alegre, era estudante de medicina, estava no 3º ano, e ele era o professor que cuidava do leito onde eu comecei a minha experiência a fazer um trabalho na área de estudante de medicina. Então, e aí isso era março de 65, ele chega, conta a história e diz, um pessoal de Teotônia, é um surto epidêmico de uma doença que não se sabe bem, lembra muito Chagas, né? Não se sabe bem o que é, o que não é, e as pessoas estão morrendo lá, morreram várias pessoas. E casualmente, eu morava na Floresta, na Rua São Carlos, na casa ao lado morava uma professora, uma amiga, uma conhecida, que era professora em Teotônia. E o marido dela era o diretor da escola. E o marido dela faleceu em Teotônia. E ela adoeceu, e ela veio para o sanatório, e quem cuidou dela foi o Scliar. Então, eu tinha informações sobre a vizinha, através de algo que acontecia em Teotônia, e que o Scliar tratava. Ele, posteriormente, numa revista da Ama Riggs, ele publica um artigo, Miocardite chagásica, né, em Teotônia, juntamente com o Iseugus e com mais um outro colega, Turi, uma coisa assim, não me lembro bem o nome dele. Era um colega mais velho do Sanatório Partenon. Dr. Jair Soares, nosso sócio benemérito da Ama Riggs, secretário estadual da Saúde, ex-governador, ex-ministro da Saúde, o que o senhor tem, tantas histórias que eu tenho certeza que o senhor pode nos contar sobre o Scliar? Fique à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, renovo a minha admiração pela Ama Riggs, agradeço à senhora Judite por permitir que pela 2ª vez eu possa participar dessa homenagem que merece o nosso querido amigo Moacir Scliar. É uma honra. E quero também agradecer muito a presença aqui do vice-presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, onde já estive lá, juntamente com o Dr. Germano Bonneau. E o Dr. Germano Bonneau é o autor intelectual, foi o trabalhador que nos trouxe esse outro lado que a nação e o Estado precisava conhecer a respeito do Moacir Scliar. Quando eu cheguei na saúde, nos idos de 1971, convidado pelo governador Euclides Triquez, eu já tinha um certo conhecimento, porque fui presidente da Comissão de Compras do Estado, no governo Walter Perac de Barcelos. O que significa dizer que todo o abastecimento de medicamentos para os hospitais, o Hospital Sanatório Partenon, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, o Hospital Alexandre Lisboa, o Hospital Colônia Itapuã, eu já conhecia porque comprei muitos medicamentos. Então não era um lugar assim tão estranho. Mas é claro que sempre quando se chega no lugar, a gente quer conhecer, quer fazer, vamos na linguagem médica, uma anamnese do que ocorre. E eu comecei a olhar para aqueles profissionais de saúde e de cada um eu fazia naturalmente uma análise
para o que eu pensava em poder obter. Sendo da área da saúde, na odontologia, a minha especialidade era odontopediatria. Eu tinha também, os senhores conhecem, as cadeiras da medicina, terapêutica, histologia, anatomia patológica, anatomia humana, enfim, um conhecimento da área. E a minha preocupação, naturalmente, com a saúde pública sempre foi algo que me trouxe, porque também estagiei na Santa Casa de Misericórdia durante 2 anos e precisava fazer alguma coisa. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi um grupo seleto de técnicos da Secretaria, que, amiudadamente, nesse início, foram me recebendo, eu diria aos poucos, naturalmente, e eu fui trocando ideias, e nesse ínterim surge o Dr. Moacir Scliar. Os momentos eram muito bons, porque a Secretaria começou a fazer programas que hoje, para a gente olhar para trás, verifica que nós estávamos à frente do tempo. Cito um exemplo, que houve a participação muito efetiva. Levantamento, por exemplo, da febre reumática, da cardiopatia reumatismal, coordenada pelo Dr. Moacir Scliar e pelo Dr. Arluiz Jachute. Cito outro exemplo, a criação do primeiro, 1972, do primeiro ambulatório de prevenção de câncer de colo de útero e de mama, feito por um médico que não quis trabalhar na Secretaria de Saúde, não aceitou qualquer oferecimento em termos de AS ou de uma função gratificada, que foi o Dr. João Gomes da Silveira, que trouxe médicos como o Dr. Vinícius Beral, o Dr. Newton Rosa, enfim, Dr. Renato Amaral, esses médicos que atuavam na área de oncologia. E essas coisas foram, assim, andando num ritmo muito acelerado, porque eu tive muita sorte. Além de ter essa equipe extraordinária, onde o doutor Germano Bonon está incluído, o doutor Sérgio Bekele, que está aqui presente, fazia parte, e o doutor Valdir Arcoverde, o doutor Clóvis Tigre, com aquele fleugma, com aquela pausa no falar, com aquela sabedoria no campo da epidemiologia, esse pessoal foi me cativando, e eu fui vendo que eles tinham muito para dar, eles precisavam do instrumental. Quando surgiu, então, o pensamento, não me lembro se foi, mas foi dessa equipe, eu não vou dar nomes para dizer, nós resolvemos fazer a análise institucional da Secretaria da Saúde. Porque se diagnosticou, à época, um número precário de unidades sanitárias, onde os médicos tinham que, ou a enfermeira, ou algum auxiliar, levar para a sua casa as vacinas para botar ou nos seus refrigeradores, e no outro dia trazendo uma caixinha de isopor para que fizesse. Um negócio assim ridículo, falta de equipamentos. Então, como eu tinha trabalhado como oficial de gabinete, chefe de gabinete do secretário das Obras Públicas, Euclides Terqueiros, no primeiro governo do Meneghetti, eu tive muita sorte porque ele me convidou para secretário de saúde e eu conhecia ele e havia uma confiança bilateral. Que hoje você convida alguém para um cargo, tem exemplos aí na nação, que só o convidado confia no presidente, ou só o presidente confia no convidado. Não há uma confiança bilateral que deve existir. A gente tem que confiar naquelas pessoas. E eu passei a confiar muito, a tal ponto, e a senhora Judite sabe, eu já disse na outra vez, que sempre que fui dar uma entrevista, e tinha que dar quase que todos os dias, eu tinha uma conversa exclusiva com o Dr. Moacir Scliar para não cometer nenhum impropério, nenhuma dificuldade. E nunca tive, por sorte, porque ele era um assessor que sabia transmitir com uma linguagem franca. Para mim, que não era médico, era muito mais fácil eu ter alguém que soubesse que eu, não sendo médico, precisava saber dizer as coisas para as pessoas. É claro que a equipe de epidemiologia, Fishman, o Carlinhos, o Foguinho, né? Uma turma assim
o Alsanai, e nós fizemos uma coisa. Não havia ideologia, porque eu era uma pessoa técnica. Eu sempre tive cargos de gestão. Eu fui para lá com uma missão, com carta branca do governador, para fazer algo para desenvolver o nosso Estado. Era um tempo que se criava muitas fundações, que no fim acabou até prejudicando o IP Saúde, já naquela época. Avisei para o médico que era presidente do IP, Dr. Marcelo Tostes, que isto ia nos dar prejuízos futuramente, porque não era regime estatutário, era regime pela legislação trabalhista, consolidação das leis trabalhistas, e esse pessoal não iam contribuir para o Estado, iam contribuir para o INPS, hoje INSS. Mas houve um determinado momento que o Dr. Sclier teve um papel muito importante. Foi no episódio da meningite meningocócica. Porque nós tínhamos um trânsito desde Luiz Fagundes, a Regrefe, à época, com a Associação Médica. E entramos naquele exame a Higgs, e tal coisa foi necessária, e tudo o que ocorreu foi por causa daquele tempo, né? No que diz respeito à minha vinculação com a Associação Médica do Rio Grande do Sul. Então, o Dr. Sclier, Dr. Bonot, Dr. Arcoverde, Dr. Clóvis Tigre, Dr. Fischer, Ayrton, enfim, resolveram que era necessário, porque conhecendo o traçado da meningite meningocócica no mundo, ia chegar na década de 70 no Rio Grande do Sul. Então resolvemos, para evitar o pânico, fazer um convênio com a Associação Médica do Rio Grande do Sul. Este convênio com todos os jornalistas de toda a mídia que cobria a Secretaria de Saúde, para que eles conhecessem a terminologia, o que era uma epidemia, como era uma pandemia, o que era uma desidratação, enfim, não criarem pânico. E resolvemos também fazer, porque ficou tudo muito bem planejado, fazer com que o boletim fosse semanal. Lembra isso, doutor Germano? Porque para evitar o jornalista todos os dias dizendo, olha, tanta incidência da meningite. E tem uma coisa assim que me chamou muito a atenção, eu procurei ajudar, mas não quiseram ouvir, sabe? A gente chega numa idade que as pessoas não dão muita bola para a gente e não quiseram me ouvir. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, lá quando começou, naquela história, nós que tínhamos, quando a equipe de vigilância epidemiológica e os técnicos vieram me falar desta epidemia que ia surgir, eu perguntei, o que fazemos? E responderam, tem vacina, isso é uma coisa que não tinha para o Covid, tem vacina, e onde está? No Instituto Mérieux, em Paris. E eu digo, então vamos fazer a fatura pro forma, que eu me dou muito com o diretor da CASEX, na época, para importar essa vacina. Às vezes as pessoas olhavam meio desconfiado, né, doutor Germano? Porque não era comum investir tanto em saúde pública. Mas eu digo aqui, a bem da verdade, que Euclides Triquez foi um homem que se preocupou muito, foi visionário. Quando secretário das Obras Públicas, ele criou, em 1957, quando veio dos Estados Unidos, o Conselho de Controle da Água, do Ar e do Solo. Veja, ninguém falava, não tinha GAPAN, não tinha nada, ninguém falava em meio ambiente. Nós estamos falando isso em 1957. Então, este homem ele acreditava no que eu levava para ele e assinava. Foi assim com o BCG intradérmico. Foi assim com a vacinação. E mais do que isso, nós conseguimos tranquilizar. E o diagnóstico, eu não sou médico, mas eu aprendi tanto, né, que alguns médicos dizem que eu devia tirar, mas pela minha idade eu não vou tirar mais medicina, né, porque agora não me adianta mais, né, vou me formar com 100 anos, e aí não é possível. Mas o que eu digo é o seguinte, o Covid foi esse pânico geral, mas o diagnóstico do Covid se faz com o cotonete, nas vias nasais. Acontece que a meningite, o diagnóstico tinha que internar no hospital, fazer a punção na medula para ver o líquor se estava inflamado ou não. E depois, todos que tiveram contato, a Secretaria de Saúde tinha a medicação de contato, todos recebiam. E eu não conto muita coisa que ainda não dá para contar.
viu? Porque sabe que sempre tem alguém que não quer dar a verba, não quer dar a dotação. Sempre existe. Aliás, é a função do secretário da Fazenda, né? Mas uma outra coisa que eu quero falar, e o doutor Germano citou, que eu acho importante, é que nós somos o primeiro estado do país, primeiro estado, que anunciou a erradicação da varíola. E atrás disso veio todas as outras vacinas que são suscetíveis de controle pelo agente imunizante. A paralisia infantil. E mais do que isso, nós fizemos com o doutor Hernani Bandarra o centro de processamento de dados exclusivo da Secretaria de Saúde. Ao ponto de que a mãe recebia como a conta da água, a conta da luz, que faltava a segunda dose da vacina, SEIB. Ela tinha que levar no posto que faltava. O controle era grande. Fizemos... Olha, se eu ficar falando aqui, doutor Gerson, eu não termino, porque a nossa história é muito grande. E as pessoas têm que entender que nós, doutor Germano e eu, ficamos 16 anos consecutivos na Secretaria de Saúde. Isso é uma administração continuada. Isso é que nós precisamos no Estado, os planos de carreira, para haver continuidade na administração. Você troca o secretário de Estado, que pode levar um chefe de gabinete, mas o resto tem que ser de carreira, para poder haver continuidade dos programas. Não pode cada um inventar, chega lá um programa, e parar os outros programas. Essa continuidade em termos de saúde e atenção primária é muito importante. Esse computador foi tão importante para nós, que quando eu fui para o Ministério, a primeira coisa que fiz foi convidar todos os médicos que quisessem da Associação Médica, inclusive o presidente foi para presidente do INAMPS e levou o doutor João Becker. O doutor Harry Greff foi presidente do INAMPS. Depois, outros médicos foram, muitos ficaram. O doutor Hernani Bandarra até hoje está no DataPrev, porque era de uma capacidade extraordinária. Então, eu tenho muito o que dizer, porque por trás disso, um dos elementos que sabia coordenar, que sabia encaminhar, que sabia, às vezes, até, vamos dizer assim, mediar entre todos, era um Osiris Cliro. Era um homem extraordinário. E de uma simplicidade, viu, que me deixou, assim, perplexo com a morte. E a morte sempre ninguém gosta, ninguém quer, mas porque tinha ainda muito para dar para a saúde pública do Estado e do país. Bom, tem uma pergunta aqui que está nos chegando pelo chat, que é a seguinte: qual a relação da Conferência de Alma-Ata, a Reforma Sanitária e a 8ª Conferência Nacional de Saúde? Doutor Bonneau, o que isso tem, qual é a relação que tem? Alma-Ata é uma cidade da Rússia, onde houve uma reunião dos países. Os países escolhiam de vez em quando um local para encontro das suas equipes sanitárias, etc. Então, a Alma-Ata foi que tinha um título de Saúde para Todos no ano 2000, né? E tinha uma série de objetivos que gostaria de alcançar. Isso tanto em relação às questões de saneamento básico, as questões de desnutrição, as questões voltadas para doenças transmissíveis, né? E o momento ainda, década de 70, ainda era um momento bastante complicado para a gente enfrentar esse tipo digamos assim, de problemas na área de saúde pública, né? Era muito complicado. Então, nós acompanhamos isso. Mas, se tu me permitir, eu volto um pouco mais atrás ainda, que a Alma-Ata ele consolida as informações que a gente já tinha desde o Scliar cita isso no discurso de formatura dele em 62. Então, por exemplo, a mortalidade infantil, né? Ele cita que morriam no estado do Rio Grande do Sul em 60. Eu calculo, porque ele não diz o ano no discurso, em torno de 10 mil óbitos de crianças menores de 1 ano, né, por ano no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. No ano que ele faleceu, o número de óbitos foi 1.400. A população aumentou muito, os partos aumentaram muito. Houve uma mudança significativa que foi independente da área de saúde. Se tu pegares a própria tuberculose, ou, por exemplo, a varíola, né,
que o Dr. Jair citou ainda há pouco, a varíola era um problemaço. Os dados da OMS para a final dos anos 70, em relação ao mundo, davam a situação crítica em alguns países da África, da Ásia, e dizia, nas Américas, só tem um país com problema de varíola, é o Brasil. É o Brasil, está citado na revista Saúde do Mundo, de 1974, por aí, e numa declaração do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Então, a questão da varíola, hoje, a gente vê falar em campanha de vacinação, vacine seu filho, compareça a tal hora, em tal lugar. Tem geladeira em tudo que é lugar, tem energia elétrica em tudo que é lugar. Agora, volte 40 anos atrás e tente colocar uma vacina em cidadezinhas. Tem uma menina que me recebeu aqui, que é de São Borja. Tenta colocar em Garruchos, há 40 anos atrás, vacina para vacinar as crianças que estão lá. Acho que Garruchos deve ficar uns 40 quilômetros de São Borja. 100 quilômetros de São Borja. Tenta Barra do Quaraí, de Uruguaiana, na época pertencia a Uruguaiana. Então, a própria Uruguaiana, o posto de saúde, o Dr. Jair não tinha uma rede de frio, de geladeiras, de coisa, para segurar a vacina. Então, a visão em Alma-Ata, em 70, era voltada para um problema que transcendia um pouco a área de saúde e transcendia em muito os nossos problemas de um país do tamanho do nosso. Né? Nós não temos um país pequeno de 10 milhões de habitantes, numa área geográfica pequena. Nós somos um dos maiores países do mundo e, em população, nós devemos ser o 5º ou 6º em população. Hoje, não é muito diferente da época. Só que hoje, os meios que nós encontramos fora da área de saúde, o transporte, a comunicação por telefone, a água tratada, o esgoto, os medicamentos, as coisas melhoraram muito, independente da área de saúde. Né? Então, eu diria o seguinte, aqueles objetivos de Alma-Ata, ou aquilo que o Scliar cita em relação à mortalidade infantil, em relação às transmissíveis também, o número de óbitos por transmissíveis, lá em 62, né, era muito maior que no ano que ele faleceu. Né? Se tu olhar no ano que ele faleceu, diz, varíola não tem mais, a polio está controlada, difteria, teto, coqueluche estão controlados, o sarampo não existia. A desnutrição, ele até num artigo para 0 Hora, ele faz um comentário, né, que estão dizendo que a obesidade é o grande problema, e isso em 2008. É o grande problema que nós estamos atravessando, já não é mais a desnutrição. E ele alerta, vamos voltar a Josué de Castro, que escreveu Geografia da Fome em 46, a desnutrição ainda existe no nosso país. Nós não podemos perder de vista isso. Mas o problema lá atrás era seríssimo em relação a isso. Era seríssimo. Então, houve uma melhora, e desculpe, assim, mas a tua geração não conheceu, né? Que, graças a Deus, estamos vivendo uma fase muito melhor do que aquela que essa geração, que, lamentavelmente, o Dr. Jair citou, o Clóvis Tigre, o Jorge Ossanay, né, o Ayrton Fishman, né, uma série de outros, o Casarim, né, que era da estatística, uma série de colegas, o Ott, né, o Ott fez um trabalho para a tuberculose na secretaria e que teve o seu apoio decisivo, e em 74, entre uma passagem, quando o senhor volta para a secretaria, volta não, que não tinha saído, mas continua de um governo para o outro, aquilo ali serviu de embrião para o SUS, o convênio da tuberculose, firmado em 74, entre a Secretaria Estadual e o INPS, em que Moacir Scliar, Valdir Arcoverde, Clóvis Tigre e Werner Ott, que era o grande cabeça desse programa, discutindo no Rio de Janeiro, na mesa de um bar, com pessoas do Serviço Federal, conseguiram fazer que tudo isso viesse a ser tratado de uma forma uniforme aqui no Rio Grande do Sul. Isso precede o Sistema Único de Saúde no país, precede. Foi um trabalho feito lá e que, posteriormente,
resultou no SUS. Aí já quando o Dr. Jair era ministro e o Scliar era o diretor do Departamento de Saúde Pública aqui, começou a se tratar da unificação dos demais serviços e resulta, então, que as atividades da Previdência vêm para o Ministério da Saúde. Então, se você voltar a uma ata, ou ao discurso dele, quando ele fala de novo em desnutrição, em doença transmissível, em mortalidade infantil, em voto do analfabeto, ele fala lá atrás. E aí, para mim, foi uma surpresa, né? Porque eu também achava que o analfabeto deveria votar. No meu tempo de estudante, não de estudante de medicina, de ginásio, eu achava um absurdo que o analfabeto não votasse e tal. E aí eu resolvi olhar esse texto dele no discurso de formatura e resolvi ir atrás disso, né? Isso foi em 62. No primeiro momento, eu disse, bom, o problema dos militares. Mas, peraí, os militares é 64, não tem nada a ver com os militares. Aí entra no TSE, no Tribunal Eleitoral, no Tribunal tal, e aí me cai as mãos o seguinte, no Império, o analfabeto votava. Quando nós pertencíamos a Portugal, o analfabeto votava. Quem tirou o voto do analfabeto foi uma lei de 1881, feita pelo nosso Congresso e permitida pelo imperador. E só volta o direito de ter voto em 85, né, com uma emenda constitucional. Mas aí tem uma outra curiosidade, tu vê como o Scliar me tira da saúde, me joga no analfabeto e me obriga a uma outra história. Em 64, em 15 de março de 64, o João Goulart, ainda no poder, manda uma mensagem para o Congresso dizendo que o Congresso deveria permitir o voto do analfabeto, né? Isso em 15 de março de 64. Bom, vai para o Congresso, houve o 31 de março, tivemos um período em que o Castelo Branco governa, Castelo faz a mesma coisa, manda um projeto, manda uma mensagem, porque a decisão é do Congresso, não é do presidente. Quem tem que tomar essa decisão é a Constituinte. Manda para o Congresso fazer uma emenda constitucional permitindo o voto do analfabeto. O Congresso, a Câmara vota, aprova em primeira votação, o Senado também, e a votação, a segunda, nunca saiu. Nunca saiu. Só veio sair em 85, anos depois. Então, de novo, assim, quando vocês tiverem vontade de estudar uma vida como a vida do Scliar, preparem-se para entrar em uma série de outras áreas que não tem nada a ver, no caso, com a medicina. De novo, aqui, o Bekele, então, acompanha isso direitinho, porque o Bekele era muito chegado a cinema. Ele e Scliar discutiam muito cinema, né? Tinha muita história sobre cinema. E o Bekele foi secretário da Saúde aqui do Estado, nosso companheiro de luta. Se fosse convidado para essa mesa, ia contar uma série de outros fatos. Então, assim, é importantíssimo a gente estar preparado para o aporte de informações que vem em função disso. Ainda recentemente, depois de escrever o livro dele, me caiu nas mãos um livro do José Bertazzo, que era da Livraria do Globo, que fala sobre uma série de assuntos, e eu disse, bom, será que ele fala sobre o Scliar, né? E eu disse, olha, e aí tem um episódio, até comentei com a Judite antes, um episódio em que, em 1973, o livro do Scliar, O Ciclo das Águas, ganha uma medalha, ou ganha um prêmio Érico Veríssimo, junto com o livro de Josué Guimarães, né? O Josué Guimarães tinha uma ação contra o Tribunal de Contas, e isso impediu que a Riocel, na época, pudesse imprimir e doar os livros. E aí, doutor Jair, veja só a lealdade de um colega. E aí, o Renato Maciel de Sá, o Renatinho, que trabalhava na Riocel, propõe que os livros do Scliar sejam, então, a Riocel compra 4.000 livros e distribua para o pessoal. Mas o Scliar não aceita porque ele era da secretaria. O secretário Jair, o Jair da época, vai lá e fecha a Riocel, que o cara da editora Globo, não é a Nacional, é aqui, da Livraria Globo. A Livraria Globo estava dizendo que era porque o Scliar era amigo do
do Breno Caldas, não, ele era funcionário da secretaria. A secretaria fazia parte, dava o suporte técnico para que uma decisão do secretário pudesse vir a ser efetuada, e foi fechado, depois foi reaberto. Mas, se olhar para trás e olharmos o que foi a Reocel, e olharmos o que é essa empresa hoje, os cuidados que ela tem com o meio ambiente, o avanço que ela teve e o que gerou de empregos, o que trouxe satisfação para a região de Guaíba, se fez uma tarefa muito difícil, mas se concluiu um belo trabalho. Bom, em questão do discurso de... Não, eu gostaria de acrescentar algumas coisas ali, para não perder muita coisa na minha cabeça, né? Muitos anos de vida pública. Tem umas coisas que nós fizemos que não existe mais. Por exemplo, nós fizemos um convênio com todos os cartórios de Porto Alegre. Quando se fala na atenção primária, na vacinação, nós temos que saber qual é o índice de natalidade e da morbidade. E nós tínhamos esses dados em computação. Para isso, nós podíamos saber o número de vacinas, para não perder medicamento. Porque uma das coisas que eu descobri quando fui da Comissão de Compras é que tinha muito medicamento estocado. Aqueles mais antigos que exerceram, nesta época, eu estou falando da medicina, sabem que os laboratórios botavam nas repartições públicas um agente que era obrigado a vender uma cota. E que depois isso estourava, porque não havia capacidade, por das razões que o doutor Germano disse, não havia estrutura no Estado para os 232 municípios à época. Então, veja, isso é um ponto importante. Outro que eu não quero deixar passar é a ação do SUS no dia 12 e 13 agora de março, eu publiquei um artigo meu, SUS, : sucesso. O SUS nasceu ali com o doutor Verneotti e com a nossa ação na campanha, onde nós envolvemos o INAMPS, envolvemos a área hospitalar, envolvemos todo mundo na meningite e meningocócica. E quando o presidente, nos primeiros meses de governo, o ministro que ele convidou, indicado pelo Antônio Carlos Magalhães, que era um médico de consultório, ele não quis mais ficar. E eu fui despachar com o presidente, e o presidente me disse o seguinte: olha, Jair, estou convidando um médico de Pouso Alegre. Eu digo, de Porto Alegre, presidente? Ele disse, não, Pouso Alegre. Eu digo, não, mas parei, presidente. Ele é sanitarista? Não sei, não é. Por que tu está me dizendo isso? Porque o senhor tem um sanitarista que é presidente do INPS, que veio comigo do Rio Grande do Sul. E esse homem, eu posso lhe garantir, eu assino embaixo, né? E ele foi ministro. E aí nós criamos praticamente o DNA do SUS, que foi o Prev Saúde. Então eu não quis deixar passar, porque essa coisa é importante. Se deve muito ao Valdir Arcoverde, que infelizmente também já faleceu. Inclusive tem uma pergunta que acabou de entrar aqui no chat, que é exatamente qual a preocupação do Moacir e o que tem no livro sobre atenção primária em saúde, qual eram as vicissitudes que vocês tinham na época com o INAMPS e depois com o SUS, mas eu acho que está plenamente respondida nessa sua questão. Eu acho que da parte médica tem tanta coisa que a gente pode falar ainda, né, a respeito do discurso de formatura, e os estamos prontos, ele salientava que estamos prontos e queremos adentrar dentro do Hospital de Clínicas, que logo vai ser fundado, e demorou uma década ainda para ser inaugurado, né? Só em 71, a formatura dele foi em 62. Depois tem a parte no Sanatório Partenon, a parte docente na antiga Fundação Faculdade Católica de Medicina, né? Mas vamos falar um pouquinho agora da parte do Moacir escritor, né? A gente sempre diz que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, e de fato eu acho que aqui essa simbiose realmente existe. Atrás não, ao lado. Ao lado, né? E 47 anos, são isso? 45 de casados, mais 2 de namoro, tá certo o meu cálculo? Tá certo. E quem o Scler entregava essas primeiras parágrafos, essas primeiras letras para
o crivo inicial. Por favor, Judite. Bom, eu acompanhei a atividade literária do Moacir desde o início, só não esse primeiro livro que ele renegou, que eu não conhecia ele ainda em 62. Como ele achou que aquele texto estava muito ruim, ele parou de escrever, parou de publicar. Escrever não, porque para o Moacir escrever era quase como respirar. E ele achou naquele momento que isso era um arrobo de juventude, ele tinha se formado como médico, ele ia trabalhar como médico, era uma profissão séria, escrever era uma coisa do período juvenil. E só publica 6 anos depois. Quer dizer, 62 foi o primeiro livro, 68... Eu acho que esse livro não era ruim. Para um estudante para um estudante de 23 anos, eu acho que eram relatos de experiências de um estudante de medicina, né, dentro da realidade brasileira daquela época. Que, aliás, estava falando do discurso, o Moacir tinha uma profunda preocupação pela desigualdade social no Brasil. Era uma enorme preocupação dele. Ele foi de movimentos juvenis de esquerda, ele, enfim, participou da legalidade enquanto estudante. E quando ele se forma, ele tinha certeza de uma coisa, que ele não queria ter um consultório particular num bairro chique de Porto Alegre. Ele queria fazer alguma coisa que beneficiasse a grande maioria da população. Bom, Moacir, assim, ele escrevia muito rapidamente. Ele, assim, aquilo fluía das ideias fluíam da cabeça dele para o texto diretamente. Primeiro ele chegou a escrever à mão um tempo, assim, pouco tempo depois ele tinha a máquina de escrever Remington, que até a gente colocou na exposição que teve em 2014. Depois ele teve uma máquina de escrever elétrica, com a qual ele não se deu muito bem, porque ligava a máquina e a máquina ficava com aquele zumbido, né, enquanto estava ligado, e a sensação que ele tinha é que a máquina dizia para ele: ô idiota, está me desperdiçando, está ligada a máquina, eu estou funcionando e tu não está me usando. Claro, como escritor ele parava, pensava. E as ideias dele vinham assim das experiências mais incríveis. Ele qualquer coisa captava a atenção dele. Uma vez meu irmão e minha cunhada estiveram lá e falaram que tinha um motel, não sei aonde, 4 rodas, onde eles ficaram, que aceitavam pets. Imediatamente ele saiu correndo, anotou um negócio. Ele escrevia assim, ideias na época se usava muito cheque, canhoto, talão de cheque, guardanapo, quando ele ia a algum restaurante, quando ele tinha uma ideia, ele botava no papel. E aí surgiu a crônica Hotel Quatro Patas, só para um hotel para pets, só para dar um exemplo. No começo ele anotava muito. Um dia, inclusive, ele estava no chuveiro, teve uma ideia, saiu correndo do chuveiro para anotar a ideia. Quando ele amadureceu a atividade literária, ele se deu conta que não era importante anotar, que aquilo que era importante perseguia o escritor. As ideias que eram importantes ficavam, não havia necessidade de anotar. O Rubem Fonseca disse que ele tinha um papel ao lado na mesinha de cabeceira e uma caneta, e ele escrevia nas costas. A mulher, no meio da noite, tinha uma ideia, cravava ali o papel nas costas dele. Mas quando o escritor amadurece, realmente ele não precisa de muletas, digamos assim. Aquela ideia fica, aquela ideia vai amadurecendo. E realmente eu, em geral, era a primeira pessoa para quem ele mostrava o texto. Só que eu sempre pedia para ele mostrar para a Regina Zilberman, que era uma das pessoas que mais conhece a obra literária do Moacir, porque a minha opinião era um pouco imparcial, era um pouco parcial. Quer dizer, eu tinha um envolvimento emocional, mas eu sempre era a primeira pessoa para quem ele mostrava o texto. E o Moacir escrevia em qualquer lugar. Na praia, na casa dos meus pais, tinha crianças correndo, ele se desligava. Ele realmente se desligava e não precisava. Tinha uma escritora que ela ia para um estúdio, ligava o ar-condicionado, selecionava a temperatura, vamos botar Bach, Mozart, Vivaldi, agora vem a inspiração. Não, Moacir, a cabeça dele estava sempre borbulhando, sempre com 1000 ideias e depois se transformava num texto literário. E eu acho que uma coisa importante que eu gostaria de colocar é que o doutor já falou, a simplicidade do Moacir. O Moacir, nos prêmios que ele ganhou, a eleição para a Academia Brasileira de Letras, nada disso alterou
primeiro lugar, os princípios éticos que ele tinha, que ele sempre manteve ao longo de toda a vida, e também a humildade e a simplicidade que Moacir era uma pessoa realmente muito simples. Eu me lembro uma vez, depois que ele faleceu, no velório, uma professora de literatura me disse que um dia foi buscar ele de carro para levar num evento aí perto de Porto Alegre. Ela disse, aí eu olhei para o imortal, ele tinha um relógio com uma pulseira de plástico. Eu disse, mas o que tu esperava? Se tu estivesse usando um Rolex, no mínimo. Eu digo, não, tu conhecia o Moacir, esse não era o Moacir. O Moacir era um cara simples, sempre teve um golzinho, nunca novo, sempre de segunda mão. Coisas materiais não eram importantes para o Moacir, nem um pouco. E realmente, assim, essa outra coisa importante colocar é como ele incentivou jovens escritores. Isso eu ouvi muito depois que ele faleceu. Ele prefaciou muitos livros, ele incentivou, ele estimulou. E muitas vezes, assim, tem escritores que ganham prêmios já não vão para escolas do interior. Não, o Moacir podia dar um discurso na USP ou numa escola do interior que não podia pagar, ele ia com o mesmo entusiasmo, com a mesma boa vontade. Muito bem. Júlia, a gente tem um microfone avulso aí, né? A gente pode também estender a plateia, se alguém dos que estão aqui conosco quiser fazer alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade. Bom, Walter, algum outro questionamento, alguma outra passagem interessante que tu gostaria de comentar? O Moacir Judite, há muitos anos atrás, ele estava indo, eu não sei se para Chicago, para alguma cidade americana, que ele ia fazer uma revisão na biblioteca, e a gente viajou junto. E aí foi uma das poucas vezes em que eu conversei mais tempo com ele no aeroporto. A gente ficou algumas horas conversando. E é uma simplicidade, uma pessoa educada. Eu fiquei encantado com ele. Realmente uma pessoa maravilhosa. Doutor Jair? Olha, tem tanta coisa para falar, né? Uma das coisas que eu sinto muita tristeza é o laboratório farmacêutico que está fechado. Nós produzimos, porque isso era um outro problema na área da saúde. Eu via assistir, nas visitas que fazia de Incerta, eu assisti as pessoas amassarem a receita porque não tinham dinheiro para comprar. E quando o doutor Miguel Lovoá, o doutor Leonildo Winter e o Carraveta vieram com um plano de criar esse laboratório, eu tinha certeza que se levasse para o governador, ele aprovaria. E ficamos conversando muito tempo, e eu disse, tá bem, vocês me convenceram, porque é uma realidade, e nós vamos fazer, e está no livro isso, o doutor Germano colocou, nós vamos fazer lá no Hospital Psiquiátrico São Pedro, uma área de 300 metros quadrados aproximadamente, um projeto piloto. E o governador do estado foi inaugurar. E nós compramos da Itália máquinas para cápsulas, para drágeas, para todos os tipos de medicamentos, desde aspirina, viu, polivitaminas, antitussígenos, psicotrópicos, antibióticos. E é uma lástima. Nós poderíamos estar até fabricando vacina. E o laboratório está fechado com um equipamento espetacular, com esses técnicos que eram professores da faculdade de farmácia e bioquímica, né? Então, essa coisa deixa a gente um pouco triste, viu? Deixarem de dar continuidade. Outras coisas ficaram, né? Como o BCG intradérmico, que nós criamos uma lei, que isso foi muito importante, obrigando as crianças que vão se matricular na primeira série do primeiro grau a apresentar o certificado de vacinação. Tem, assim, uma série de coisas que nós fizemos, como o CIT, de toxicologia. Dr. Hadi, um médico, uma vez foi lá conversar comigo, pediu uma audiência, e me explicou que uma criança tinha sido intoxicada por chumbo. E eu disse, mas doutor, o senhor é médico, eu não sou. O senhor me sugere quem que eu devo falar? Ele me disse, não, procure o Dr. Hadi. Eu disse, o irmão de um professor nosso lá da odontologia, ele é meu irmão. E eu chamei ele também, outro que relutou, né, para receber alguma coisa, eu nem sei se nomeei ele. Ele foi que concebeu o CIT hoje de toxicologia, que é um espetáculo. Para terem uma ideia, viu, da produção, eu tive o cuidado,
esses tempos, até estive falando com o doutor Germano Mornon sobre isso, a produção de unidades de medicamentos do laboratório farmacêutico, sem contar os nossos 16 anos, só nos meus 4 anos de governo, isso está no meu relatório, que é obrigatório, é constitucional, que o governador tem que apresentar todos os anos à Assembleia o seu relatório, e no fim, nos 4 anos, ele tem que apresentar o consolidado. Nós distribuímos, em 4 anos, eu não estou falando nos outros 12 anos, 284 milhões de unidades de medicamentos. É impressionante isso, se nós olharmos para trás. Doutor Germano, considerações? Nós podemos começar de novo. Estou pronto para... Até o primeiro ponto só. A Judite falou... Eu não estou te chamando de senhora Judite, estou chamando de Judite, a prof das minhas filhas. A Judite falou em relação ao livro do Scliar, o primeiro livro, Histórias de um Médico em Formação. O Museu da História da Medicina, que é do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, possui 2 exemplares, né? 2 exemplares que escaparam, de alguma forma, chegaram lá. Então, só está à disposição, se alguém precisar consultar, existem os livros ainda. Um outro ponto que eu queria também fazer referência é deixar aqui um agradecimento ao teu irmão, Judite, pelo artigo que ele escreveu sobre o Scliar no livro, né? Ao Vremir, também, que escreveu, Dr. Jair, que também escreveu um artigo. Queria agradecer ao ex-governador Antônio Brito, que também mandou uma mensagem lá dos Estados Unidos, que consta no nosso livro. Gostaria de fazer uma referência à nossa colega Walter Miriam, que era reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde, que também fez um breve relato em relação à vida acadêmica do Scliar e que consta no nosso livro. Queria também deixar um registro em outros governantes, como na época o ex-prefeito Olívio Dutra, que deu uma medalha de Porto Alegre para o Scliar, o governador o Tarso Genro, que também entregou um prêmio com o nome do Moacir, aliás, o Rigoto, que criou o problema de Scliar, e o Tarso, mais adiante, também fez uma entrega deste prêmio, acho que é o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart é um poeta, Ferreira Goulart é o primeiro que ganhou o prêmio. Era o prêmio Moacir Scliar. Prêmio Moacir Scliar. O Ferreira Goulart, quando eu estava na Câmara de Deputados, eu precisava conversar com alguém, e como o doutor Jair fazia, eu também fazia muitas vezes. Liguei para o Scliar e disse: Scliar, eu gostaria de conversar sobre a Política Nacional de Saúde Mental, mas eu queria não conversar com um médico, nem tampouco com alguém da área. Eu quero com alguém ligado a paciente, Gerson, alguém que seja um paciente. E ele me disse assim: marca com Ferreira Goulart. Ferreira Goulart tem um problema com os filhos, né, que tinham até, acho que um se matou e o outro teve algum problema também. E ele, Scliar, marcou esse encontro. Eu fui ao Rio, estive na casa do Ferreira Goulart, trocamos algumas ideias, e ele me disse, sim, é um desastre a política nacional de saúde mental. É um desastre, é um crime o que nós estamos fazendo com o doente mental. Aquilo me gravou profundamente, tanto as palavras do Ferreira Goulart, como o encontro marcado pelo Scliar, né, naquela ocasião. Então, essas autoridades, esses nomes com quem eu falei, acho que era importante deixar esse agradecimento. Posso só fazer um comentário, já que está falando Ferreira Goulart? O discurso do Moacir começa com um poema do Ferreira Goulart chamado Morrem 4 por minuto na América Latina. Esse é o início do discurso. E o primeiro vencedor do prêmio Moacir Scliar foi Ferreira Goulart. Eu não citei isso, já estou falando demais aqui. Agradeço muito que tu tenha lembrado, Judite, disso aí, porque é do Ferreira Goulart que vem aqueles dados sobre a doença transmissível, mortalidade infantil, desnutrição, etc., né? Bem, então, eu queria também deixar registrado o agradecimento à Associação Médica,
Amrix, né, Gerson, até a tua disponibilidade em propiciar esse encontro híbrido aqui, com vários colegas presentes, com vários colegas nos assistindo aqui, ao presidente do Sindicato Médico, Marcelo Matias, e o Rovinski, que está aqui. Aliás, o Rovinski fez um trabalho, e o Scliar usa esse trabalho sobre o Fernando Carneiro, né? Então, ele conta a história. Tem mais um minuto para mim? Nós temos a noite toda. Ele conta uma história que o Fernando Carneiro era professor de pneumologia, de tisiologia, e era um cidadão muito diferenciado e muito admirado pelo Scliar. O Scliar refere numa reportagem, num artigo que ele escreveu no Correio do Povo, por ocasião acho que dos 80 anos da Faculdade de Medicina. Ele refere exatamente o que era o Fernando Carneiro. Assim, ele era um ideólogo cristão e que defendia seus pontos de vista. E ele dizia assim, eu discutia com ele até exaustão, mas eram muito boas discussões com o Fernando Carneiro. Mas o que o Rovinski conta e que o Scliar escreve, e eu transcrevo no livro, é o fato de que o Carneiro fez, na época da guerra, um curso de pneumologia ou clínica médica em Londres. Lá ele conheceu uma moça, e casou com a moça lá, e veio para o Brasil. Mas ela ficou para arrumar a casa, para embalar tudo que tem, e viria depois. E meses depois ela veio, né? Então veio de navio. Naquela época não tinha avião, nada, veio de navio. E o Fernando Carneiro pede a um colega que estagiou com ele lá que vá no cais esperar com ele a noiva dele, a esposa dele, né? Porque ele não lembrava direito da fisionomia dela. Você vê que é um fato muito curioso isso, mas a admiração do Scliar pelo Carneiro, do Rovinski pelo Carneiro, das pessoas que eu conheço pelo Carneiro, é imensa, imensa. Eu fui aluno dele. Ele teve, não vou citar aqui a história, mas ele teve comigo uma posição muito mais de um mestre, de um amigo, de alguém que me estende a mão, do que um professor. Um professor. Era o Fernando Carneiro, que uma das preocupações talvez fosse estabelecer que a relação dele com os professores, com o Carneiro foi assim, com o Rubens Maciel, que era da Enfermaria 29. Enfermaria 29, exato. Né, que ele admirava muito o Rubens. O César Costa, que foi paraninfo dele, ele também cita o César Costa. Então, acho que queria fazer essas referências a Higgs, ao Sindicato Médico, à Associação dos Amigos do Museu da História da Medicina, que acho importante, né? As pessoas que estão aqui hoje, que estão propiciando a gente poder fazer esse debate, não sei, o Conselho de Medicina, que também tem participado de eventos e me deu informações em relação à vida do Scliar. Queria deixar esses agradecimentos todos e pedir desculpas se eu esqueci algum, mas é pela minha idade, não tenho a memória do Dr. Jair, nem a do Dr. Bekele, mas faço o possível para chegar lá. Inclusive, aqui no chat está mandando uma mensagem de agradecimento, e a Marili Scliar Buchalter, que é a irmã do Moacir, né? Foi uma aula de saúde pública, segundo ela aqui. Muito obrigado. Bom, e deixa a palavra... Só um pouquinho. Ela era nossa colega da Secretaria do IPB, do Instituto de Pesquisa Biológica, e ela desenvolveu um excelente trabalho lá, né? Então, era da equipe também que ajudou a construir a saúde pública do Estado. Olha aí. Bom, Judite, deixo a palavra final contigo. Ok. Eu acho que o Moacir faz muita falta, ele foi muito cedo, e nesse momento de pandemia pelo qual nós estamos passando, eu acho que ele seria uma voz muito importante. Acho que ele teria muito a escrever, teria muita coisa a dizer. É uma lástima. Obrigada. Sem dúvida. Bom, vamos encerrar isso aqui, talvez. Vamos marcar uma nova data, 23 de março de 2023, para continuar esse nosso bate-papo sobre o Scliar, né, porque certamente a gente tem muitas e muitas histórias da medicina, histórias dele como médico, como sanitarista, como escritor, né, que se confundem com a história da medicina do Rio Grande do Sul, né? E a Higgs, ela se sente honrada em poder abrir as suas portas hoje para sediar um evento desse tipo. A Higgs
né, é a Casa do Médico Gaúcho. A gente tem implementado, o Bonô é testemunho disso, porque ele faz parte dessa nossa nova gestão como conselheiro, né, o Ricardo, que está aqui, que é um dos nossos diretores também, né, o nosso ex-presidente. A gente tem tentado trazer a Amhiggs de volta ao protagonismo cultural, científico, político e, enfim, né, a Associação Médica tem 70 anos de história, 71 agora esse ano, né, e, enfim, foi uma satisfação poder mediar com vocês esse bate-papo sobre o Moacir Scliar, e muito obrigado. Passo a palavra para... Obrigada aos nossos convidados. Doutor Jair, por favor. Pensei que o senhor tinha passado a palavra para mim. Senhor, desculpe. A palavra sempre é sua, ex-governador. Eu só quero dizer o seguinte: eu só acredito que os governos vão dar recursos para a área da saúde e da Previdência, que é muito importante, tem uma ligação muito grande, porque os aposentados ganhando o que ganham, vão acontecer que eles vão ficar doentes. Não tem dinheiro para fazer nem os tratamentos. E eu tenho visto que, com tudo que fizeram aí, sempre tiram o dinheiro da saúde ou da Previdência. Agora mesmo fizeram essa reforma da Previdência, e olha que eu apoio esse governo que está aí. E o que eu vou falar não é nada de ideológico nem nada. Fizeram, para a Previdência era 1 trilhão e 300 bilhões. Quando foi votado já era 1 trilhão e 200 bilhões. Aí aconteceu que ficou 900 bilhões só, e dos 900 bilhões, o doutor Guedes, ministro da Economia, tirou 600 bilhões para suprir outras dotações, que não são nem da saúde e nem da Previdência. Então, eu assisti isto e posso dizer aqui que nós, quando fomos da saúde, nunca mexeram no nosso orçamento, porque eu era um gestor que cuidava daquele dinheiro com uma ganância extraordinária, porque meu espírito público está voltado para o serviço público e pela valorização do servidor público. E nós conseguimos fazer tudo isso, onde o doutor Moacir Scliar foi protagonista, foi coordenador, foi inspirador do nosso trabalho. Tudo isso graças a um governo e a um governador que se chamava Euclides Triqueza. Muito obrigado à Associação Médica mais uma vez. Muito obrigado para a senhora, que teve um grande marido, um grande médico. Muito obrigado, doutor Germano, pelo seu trabalho, e obrigado pela Associação Médica Rio-Grandense na sua pessoa, doutor Garcia. Obrigado aos nossos convidados. Agradecemos a presença de todos. Esse evento contou com a promoção da Associação Médica do Rio Grande do Sul, em parceria com a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Agradecemos especialmente a presença do senhor Dr. Mauro Esparta, secretário de Saúde de Porto Alegre, e doutora Sônia Elizabeth Soares Kunzler, conselheira da Amhiggs. Fiquem por dentro dos nossos próximos eventos. No dia 5 de abril, às 19 horas, realizaremos o ciclo de palestras em parceria com a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e com a Sociedade de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, para conversar com pais e tutores sobre o tema Vício em Games, saúde mental na infância e adolescência. Esse evento será transmitido pela plataforma Simpla, e as inscrições já estão abertas pelo site do Simpla também. Muito obrigada a todos, uma boa noite.